Cidade Alta, FM 87,9 MHz. ZYR 424, Alta Floresta, Mato Grosso. Vem aí a próxima atração. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Entrevistas, musicais, agenda cultural, educação, sustentabilidade e meio ambiente, arte independente. Programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Toda semana na rádio comunitária Cidade Alta. Isso aí, caríssimos ouvintes, estamos começando agora mais um programa Satélite na Floresta, aqui pela Rádio Comunitária Cidade Alta, 87.9 MHz. Este é o programa, a edição de número 33. Tema do programa de hoje é Fórum Telespires, somos todos atingidos, impactos deste modelo de desenvolvimento. E nós teremos aqui conosco as convidadas Fernanda Silva, antropóloga e professora na Unimate, e Carla de Lácio, bióloga do Instituto Centro de Vida ICV. Daqui a pouquinho a gente conversa com elas sobre este tema. Também, caríssimos ouvintes, hoje nós temos muita música. Começamos com o primeiro bloco, com uma entrevista com a banda Amanda Soutier, uma banda lá do Maranhão, uma entrevista dividida em duas partes. Nesta semana, nós falamos com o Joabi Nalve, da banda, baixista da banda, e a semana que vem a Amanda falará conosco, uma banda aí que trabalha com músicas autorais, também está lá na cena de Balsas, Maranhão, fazendo covers, mas os sons autorais nós vamos apresentar aqui para vocês. Hoje tem Estado Alfa e Van Realidade. Temos também aqui outros blocos, temos música aqui com os povos Chavante, Guarani, Kaiowá e o Iauanauá. É isso mesmo, Fernanda? Iauanauá, que também aqui tem um som bastante interessante, pessoal lá do Acre. E no bloco final nós teremos aí música da América Latina, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Compai Segundo, é isso também, é o nome da banda, Compai Segundo, que eu também não conhecia. Daqui a pouquinho, aliás, conhecia sim, que os caras estão lá no Buena Vista Social Clube, né? Exatamente, nós começamos agora então o programa Satélite na Floresta, que entra em órbita neste momento. Portanto, caríssimos ouvintes, é o seguinte, nós vamos agora começar com o Genealogia da Música, que é um quadro onde nós fazemos um percurso aí pela construção da música, de onde vem a música. A música, ela é feita por seres humanos, então nós vamos lá atrás de quem faz a música. E hoje, o Joabi Nalve, da banda Amanda Soutier, lá de Balsas, Maranhão, fala com a gente agora sobre os trabalhos desenvolvidos pela banda, também um pouquinho sobre o percurso artístico aí do Joabi e falando um pouquinho também sobre as influências tanto de cada um lá da banda, como também aí processo de composição. Então a gente começa agora com a entrevista com o Joabi Nalve e daqui a pouquinho a gente volta para falar com a Fernanda e com a Carla sobre o Fórum Telespires. Somos todos atingidos. Eu sou André Pereira e está no ar o programa Satélite na Floresta, aqui pela Rádio Comunitária Cidade Alta, FM 87.9 MHz, de Alta Floresta, Mato Grosso, Brasil profundo.
pessoal, ouvintes da rádio comunitária de Alta Floresta. É um prazer enorme estar aqui participando do programa e dessa ideia tão grandiosa que é a divulgação da música autoral, da música feita ali na raça, né? A música que está tão longe dos grandes, da massa, a música feita na vontade. É bom demais estar participando disso, fazendo esse movimento também, né? Milhares de corpos enfileirados, mortos em decomposição. Bom, primeiramente, eu era um músico que tocava fazendo uns freelances em algumas bandas e eu nunca tinha assumido um papel mais relevante em alguma banda, apenas ia ali quebrar um galho e tal. E nessas tocadas por aí eu já via a Amanda tocar em outros projetos, né? Ela já está muito tempo aqui na música na nossa cidade, e a Amanda tem um nome muito importante aqui nesse cenário musical. Então eu já admirava demais o trabalho deles, por estar sempre divulgando uma coisa autoral no meio ali, claro, dos covers, né? Que é pra você, é assim que se trabalha. Quem trabalha com música sabe como funciona isso. Você faz uma música, você faz cover, né? Que agrada a todos, e aí você lança ali também vende seu peixe também. Então, daí eu já vi o diferencial da banda nesse aspecto, porque eles faziam uma coisa mais autoral e muito diferente do que se fazia por aqui, até dentro do público rock mesmo. Então eu me interessei pelo som e eu mesmo quase que me ofereci para tocar, até que um dia o Jaime me chamou para entrar na banda e participar primeiramente da questão de apenas pegar uns eventos para tocar, mas aí como eu já tinha vontade de fazer alguma coisa na questão de produção, de arranjo musical, ele veio me falar de algumas letras dele, e isso veio a calhar muito bem, porque eu já me interessava muito por isso. Então daí surgiu, a gente começou primeiro com uma ideia de banda, né? Como acabou que a gente optando por ficar como está hoje o formato, como apenas o nome da Amanda na frente, a gente é uma banda de apoio, vamos dizer assim. Não quero
você fosse do mal, megera indomável no corpo de geisha. Juro que deixava de te amar, fazer da vida um rosário de queijo. O processo de criação, a gente trabalha muito junto, a gente trabalha em conjunto mesmo, porque como a gente é meio que novato na área de criar, e então a gente tá fazendo da nossa forma, assim, que a gente acha melhor criar as coisas juntos. E aí a gente vê o Jaime, por exemplo, ele é o cara das letras, ele me mostra a letra, então eu bolo ali um arranjo, mas esse arranjo não é nada se a voz não serve de cama legal para a voz da Amanda. Então tem que ser uma coisa meio trabalhada em conjunto para que a mensagem fique bem clara, que é uma coisa que eu gostei bastante quando um amigo meu, um crítico daqui, eu ouvi o trabalho e disse: cara, a mensagem está muito bem na cara. E eu achei isso ótimo, porque quer dizer que a nossa preocupação de principiante em fazer a coisa, deixar a coisa o no máximo do entendido possível, né, funcionou. Então nessa parte a gente ficou bem contente. Então é assim que se dá a criação, um trabalho mais em conjunto mesmo. Você é do bem, meu bem, me faz o mal também. Você é do bem, meu bem, me faz o mal também. As questões filosóficas, ideológicas que tratam as letras das músicas, apesar de ser o Jaime o letrista oficial da banda, mas ele sintetiza bem, eu acho que o pensamento de todos da banda, porque é o nosso dia a dia, nosso cotidiano, as nossas indignações perante as injustiças, né? E esses males que a humanidade traz aí por séculos, né? Então são coisas que ainda nos instigam a escrever, porque a gente acha que não tá certo e a gente tem que falar, né? Então as coisas ficam bem expostas nas letras. Não tem assim uma filosofia, a gente não prega uma filosofia, é mais um retrato, é mais um panorama do que a gente vê que acontece aqui na nossa cidade e também de forma geral, né? Então a gente meio que pinta nossas indignações nesses quadros, assim. É por aí. Meu bem, faz o mal também. Do bem, do Recebo notícias da fome, recebo notícias de guerra. Abaixo a cabeça e prossigo, rejeitando as tolices da terra. Seguindo conflitos insanos, alimentando mentiras sagradas. Observa a raça humana marchando nesse jogo de cartas marcadas. Vivendo rotinas delirantes de amores perdidos, roubados. Vejo livros enfeitando a estante,
formação da banda, bom, a formação ela é crucialmente formada por Amanda, que é a nossa voz principal, o Jaime é o mentor intelectual, é o bruxo, e eu fiquei com a parte da toda a composição musical, mas claro que isso vai mudando, porque eu não sou o dono da verdade, então eu preciso de todo o apoio possível para isso. E temos um novo integrante, o Rafael, toca bem demais um violão pra gente. Tem o Luciano, nosso baterista, e eu desempenho os baixos e as guitarras e os vocais ali, um vocal meio desafinado, mas está servindo ainda. O que aconteceu com os homens? Inspirações, né? Essa pergunta meio que entra na segunda pergunta que foi feita. Então, o que nos inspira de forma geral, a vida, né? A arte nos inspira de forma geral, porque não é só uma inspiração musical que vem compor a nossa música, a nossa visão de mundo, é tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente absorve do mundo de informação nos inspira. Atualmente, na parte musical, eu tenho ouvido muito a coisa dos anos 70, porque a música pra mim não tem época, né? Então, como a gente já nasceu um pouquinho depois, eu sinto a necessidade de ouvir aquilo tudo que eu não ouvi, que é pra saber o que passou no mundo. Eu acho muito errado você ficar preso e ouvir uma coisa que tá só aqui agora, né? Só aquilo que mostram na rádio. Eu quero garimpar o possível de som que eu não ouvi, que meus pais não ouviram, que são informações que não podem ser deixadas para trás. De forma geral, a banda tem influências do hard rock. A Amanda, a voz dela já mostra bem que ela gosta mesmo do hard rock, ela se identifica muito com metal. Tô falando aqui por ela, né? E o Jaime é um cara que flerta muito com o tropicalismo. Ele curte muito a onda do tropicalismo, a psicodelia e o hard rock também, é o que ele mais ouve, assim. Eu comecei na igreja, né, velho? Então eu tenho uma influência da música negra, do jazz também, de forma indireta, assim. Eu tenho ouvido bastante jazz, mas a coisa que é o alicerce mesmo é o bom e velho rock and roll, né? Que o rock and roll aqui é aquele grito, né, velho? Então, gente, esse é o nosso perfil, assim, em geral. Espero que vocês gostem do som, apreciem aí. A gente espera um dia estar por aí mostrando esse som pra vocês. Obrigado, um abraço. Medusa, escreveria com fogo em tua testa os 100 mil nomes de Deus. Você é do bem, meu bem. Genealogia da música. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Este é o programa Satélite na Floresta no ar. Hoje, dia 1º de outubro de 2016. O programa Satélite na Floresta tem pesquisa, direção e apresentação de André Pereira. Produção teatro experimental de Alta Floresta, pós-produção de Mundo Psiconáutico. Se você é compositor, músico, possui banda e tem material gravado, envie-nos pelo e-mail programasatélite@gmail.com. Também nós estamos lá no Facebook, é só digitar Programa Satélite na Floresta e você vai encontrar
todo o material que nós vamos produzindo aqui e disponibilizando lá na internet. Portanto, você tem como nos acompanhar aí pelos veículos internéticos. Este é o programa de número 33 e tem como tema hoje Fórum Telespires, somos todos atingidos. É isso aí, caríssimos ouvintes. E eu estou aqui com a Fernanda Silva, antropóloga e professora na Unimat, e também com a Carla de Lácio, bióloga do Instituto Centro de Vida ICV. Muito boa tarde, garotas. Boa tarde, André. Boa tarde, André. Olá, olha, a gente agradece demais aqui a presença de vocês duas no programa Satélite na Floresta. Pra gente é muito importante tratarmos desses assuntos, visto que a gente já está discutindo algumas coisas nesse sentido, e hoje vocês aqui vai ser muito bacana, porque a gente tem muita coisa para conversarmos e também para a gente esclarecer para o nosso público, os nossos ouvintes que estão agora nos acompanhando aqui pela Rádio Cidade Alta 87.9 FM. E para a gente começar esse papo, a gente vai falar para os ouvintes o que está acontecendo. Então, esta semana, né, no dia que vai ser dia 5 de outubro, lá no TEAF, no Teatro Experimental de Alta Floresta, na sede do TEAF, que fica ali na Avenida Perimetral com a Rua do Araújo, e o Fórum Telespires, somos todos atingidos, começa a partir das 17 horas e vai até às 22 horas, agora 5 de outubro. É uma realização de várias entidades, como a International Rivers, OPAN, ICV, MAB, Unimat, Colônia de Pescadores, assentados da região, comunidades indígenas, entre outros. Então, são várias entidades aí que estão promovendo esse fórum. E a Carla e a Fernanda estão aqui para esclarecer um pouquinho para a gente do que se trata isso. E, inicialmente, a gente não pode esquecer que a Fernanda Silva mora aqui na cidade de Alta Floresta, portanto faz parte da comunidade altaflorestense, é professora da Unimat, ele está como professora na Unimat, e também a Carla, moradora aqui da cidade de Alta Floresta, e trabalha lá no ICV. Então a gente, no programa Satélite na Floresta, nós temos aqui o costume de interrogarmos os nossos convidados aqui a respeito das suas origens. Portanto, a gente queria saber um pouquinho, inicialmente, da Fernanda Silva, antropóloga. Fernanda, de onde você é e como é que você veio parar aqui na cidade de Alta Floresta? Então, André, eu sou do interior de São Paulo. Eu estava morando em São José dos Campos até 2013, até o meio de 2013, quando surgiu um convite para eu desenvolver um trabalho com as populações indígenas aqui do Baixo Curso do Telespires. E eu vim para cá fazer esse trabalho. Então, de lá para cá, eu executei um trabalho com eles. E fui ficando, né? E daí também comecei a trabalhar da aula na Unimat. E continuo desenvolvendo um trabalho com eles na educação, sobretudo com os Apiacá, atualmente com o povo Apiacá do Baixo Curso do Telespires. Ok. E a Carla, qual que é a sua história aí, Carla? De onde você vem? Como é que você veio parar aqui na cidade de Alta Floresta? Então, eu sou bióloga, né? Bióloga gosta de mato. E quando eu ouvi falar que é Alta Floresta, eu falo, pra lá que eu vou. Opa, tem floresta. Tem floresta. Você chegou aqui e tinha floresta ainda quando você chegou? Então, a gente até faz uma brincadeirinha, né, dos amigos aqui de Alta Floresta, que a gente veio pro Falta Floresta, né? Falta Floresta, olha só. Exatamente. Mas ainda tem. Tem muito que conservar ainda. Mato Grosso diminuiu o desmatamento em agosto, né? No mês de agosto, então. Mas eu sou também de São Paulo. Eu fui criada no interior de São Paulo, numa cidade que chama Cajuru, bem pequenininha, menor que Alta Floresta. Olha só. E aí eu decidi procurar emprego aqui para a região do Mato Grosso. E o ICV foi quem me escolheu. Foi acolhida pelo ICV aí, então. E está aqui
em atividades pelo ICV. Eu queria saber qual que é a participação do ICV no Fórum Telespires. Como é que funciona a participação do ICV no Fórum? O Fórum, assim como as outras entidades que compõem o ICV, como as outras entidades que compõem o Fórum, ele apoia as comunidades atingidas, né, diretamente e indiretamente pelas usinas hidrelétricas que estão sendo construídas aqui. E o ICV é mais uma organização que compõe o Fórum, né? Então o Fórum é uma rede de organizações, movimentos sociais, entidades e comunidades que tentam, de alguma forma, lutar pelos seus direitos, que estão sendo muitos violados pela construção dessas usinas, né? Opa, então quer dizer que este fórum, ele é um reflexo, então, de impactos que são sentidos aqui, tanto em questão ambiental quanto social, na região. Exatamente. E aí eu queria, então, para a gente começar esse bate-papo, o ouvinte que está chegando agora, ouvindo falar sobre Fórum Telespires, então você acabou de já nos indicar aí que é um fórum que nasce com essa finalidade de levantar uma discussão relacionada aos impactos socioambientais em decorrência desse modelo de desenvolvimento que a gente vê sendo aplicado aqui na região. Esse fórum, como é o histórico dele? Então, o surgimento do fórum, como ele nasce? O fórum, ele nasce de um susto de 43 grandes barragens planejadas para a bacia do Tapajós. E as organizações e movimentos sociais começaram a perceber que ia ser necessário uma união para conseguir lutar pelos direitos dessas comunidades e também se organizar para produzir informação, para discutir junto com o Ministério Público a questão de violações dos direitos. Então o fórum, ele nasce desse susto, mas é um susto hoje em dia mais organizado, né? Dia 5 a gente vai ter o evento, né, no TEAF, no Teatro Experimental, que começa às 5 horas da tarde. Quem quiser conhecer um pouco mais do fórum, quem quiser conhecer um pouco mais das comunidades que são atingidas e quem se vê como atingido também, pode chegar, que a gente vai receber com todo carinho no dia 5, às 5 horas da tarde lá no TEAF. Tá, e você estava falando pra gente aqui que tanto a cidade de Alta Floresta, como qual cidade também costuma sediar o fórum? Alta Floresta e Sinop. A gente tem, então, o fórum tem 2 núcleos, um núcleo em Alta Floresta, um núcleo em Sinop, mas os atingidos pelas 6 barragens, né, que planejadas e que 4 já estão sendo construídas, né, eles também participam do fórum. Então tem pessoas de Colíder, tem pessoas de Paranaíta, então não é só Sinop e Alta Floresta os componentes do fórum, né? Olha só, vocês acabaram de comentar rapidamente aí quantos projetos nós temos aqui no nosso Rio Telespires. Aliás, o nosso convidado deste ano, o Aislaner, ele veio e comentou um pouquinho sobre as histórias do Rio Telespires, falou inclusive sobre a origem do nome do rio e sobre as explorações que ocorriam no século XIX, lá no Rio Telespires, um pouquinho da história do Rio Telespires. E hoje a gente está vendo um novo histórico do Rio Telespires, uma nova fase em que o rio está passando. E é uma fase que nos assusta um pouco. Então, quantos dos projetos existem agora no Telespires e quantos projetos estão para vir? Então, são 6 projetos existentes, 4 já estão em fase de finalização, né? Na verdade, uma já está pronta, que é aqui em Paranaíta, a OHE Telespires, usina hidrelétrica, né? Telespires, e então 4 já estão em construção, sendo uma pronta, e mais 2 para vir, né? Em planejamento. Tem, além da OHE Telespires, tem a OHE Sinop e a OHE Colíder.
É bastante energia que vai ser produzido aí, hein? Aliás, então, pelo visto aqui, a região, ela tá com... Nossa, vamos ter um grande desenvolvimento aí. Mas qual é o preço desse desenvolvimento? É o que nós vamos discutir hoje, caríssimos ouvintes. E é o seguinte, antes da gente continuar falando sobre o fórum, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre as ações que nós vamos lá encontrar no fórum, eu quero que a Fernanda comente um pouquinho agora sobre o nosso próximo bloco musical, porque é o seguinte, aqui no programa, a gente, antes de vir para o programa, obviamente a gente constrói um roteiro, onde nós colocamos ali as músicas, escolhemos as músicas junto com o pessoal da produção, e aí a gente passa as músicas aqui no programa. E hoje foi muito bacana, porque pela primeira vez nós tivemos uma convidada que participou de uma maneira bastante interessante desse processo, que é o processo da escolha da grade musical do programa. Então hoje nós temos aqui algumas coisas bem interessantes que a Fernanda ela nos sugeriu e a gente achou bacana pra caramba, porque até então a gente não tinha passado esse tipo de som aqui, e eu acho que é legal pra caramba os nossos ouvintes terem acesso a esse tipo de som. Agora no bloco número 2 nós vamos ouvir um pouco de músicas produzidas aí por povos indígenas, né? Então o primeiro som que nós vamos ouvir é produzido pelo povo Chavante, depois pelo povo Guarani Kaiowá, e também a terceira música, os Guarani são do Mato Grosso do Sul, né? Os Chavante aqui do Mato Grosso, e os Iauanauá lá do Acre. Conta pra mim, Fernanda, como é que você teve acesso a esse material? Queria saber, porque você chegou com essa sugestão e eu achei interessante. Onde que você acessou isso aí? Então, a primeira música que eu escolhi é do Márcio Sereité, que é uma música que se chama Sarapritô. É uma música que traduzida para o português significa mudar de lado. E nessa música ele está dialogando com os jovens Chavante do povo dele, que estão frequentando bastante a cidade e muitas vezes deixam de praticar alguns aspectos, alguns rituais, algumas festividades da cultura, e essa é uma preocupação que é bastante presente, sobretudo entre os adultos, entre os velhos, né, das comunidades. Então ele relata um pouco essa questão nessa música. Isso me chamou a atenção porque é um álbum que foi gravado em 2013 em parceria com músicos não indígenas e tem uns arranjos assim diferenciados, né, umas adaptações, acho que eu não sei muito bem como definir, mas é um encontro muito interessante. A segunda música, e está disponível online, né, o que é bastante interessante. E a gente vai deixar também lá no Facebook os endereços, os links para que os nossos ouvintes possam acessar o som por lá, tá? Isso, e esse do Márcio está num site que se chama Projeto Malê, né? A segunda música é de um grupo de rap. Ele é um grupo, acho que até um tanto conhecido. Tem página no Facebook, tem vários vídeos no YouTube. Já foi em programas de televisão, que se chama Bro MCs, né, que são os Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Essa música, que é a Coangágua, de um single que eles lançaram, tem um videoclipe sobre ela, também traduzida para o português significa Nos Dias de Hoje. É uma música de 2015 que também relata um pouco, são meninos, né? Acho que são 5 jovens Guarani que cantam as mudanças que eles vivenciam e fazem essa comparação entre o passado e o presente, que é muito interessante, eles problematizando essas relações que eles vivenciam na aldeia, na cidade, e os desafios que eles enfrentam. Utilizando, né, a linguagem do rap. Exatamente, utilizando a linguagem do rap e cantando, fazendo uma mescla, né? Mas basicamente a música é em Guarani Kaiowá, fazendo uma mescla com o português. Isso. E a terceira música, que é do povo Iauanauá, lá do Acre, é de um cantor, né, que se chama Chaneio Iauanauá. Não sei se eu pronunciei esse nome corretamente, mas se eu não pronunciei, desculpem. Eu não conheço a fundo o povo Iauanauá. Mas a música se chama Kene Kerane, que é um álbum de 2014, de um CD chamado Canarô.
também está à venda. Todos esses que eu estou falando são álbuns que já foram gravados e estão sendo comercializados. Então, também escolhi por conta disso, porque são 3 músicas que fazem parte de 3 povos aqui do Brasil e que estão vendendo e comercializando e procurando expressar também a sua musicalidade através de selos musicais ou independentes que seja, mas que estão sendo divulgados aí comercialmente. Uau, Fernanda, eu acho que você poderia até nos dar umas consultorias aí para que a gente pudesse fazer aqui um quadro só de música indígena, música produzida pelos indígenas e tal, né? Pelos povos indígenas. Maravilha, então, galera. Então agora nós vamos para o bloco de número 2 com essas músicas interessantíssimas dos povos Chavante, Mato Grosso, Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul e Iuá Nauá do Acre, e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Fernanda e com a Carla para a gente continuar falando sobre o Fórum Telespires e sobre as ações que nós vamos encontrar lá no dia 5 de outubro, agora essa semana, a partir das 17 horas até as 22 horas lá no TEAF. Também uma parceria aí para a realização deste evento. O TEAF sempre envolvido com coisas importantes, pertinentes aqui na cidade. Daqui a pouquinho a gente volta então. Este é o programa Satélite na Floresta. Eu sou André Pereira e nós vamos até às 15 horas. Programa de número 33. Rovai humete hai rimbana sapriton. Rovai humete hai rimbana sapriton. Rovai husima de awe nori zambite ahamai rovai hu awena. Wei atoram siu toni van parero sapoto pesewa. We otorop siu toni van parero sapoto pesewa. Wai wa ha. Wai wa onom brute. Wanori zema vaza manduza. Wede hand monoma uzema de monoma wanori zema vaza manduza. Wanori zema vaza manduza. Rowai huente sapriton. Rovai humente hai hendana sapriton. Rovai husima de awe nori zambiten ahamai rovai hu awena. We otorop siu torivan warero han sapoto pesewa. We otorop siu toni van warero han sapoto pesewa. Wai wa ha. Wai wa orom brute. Wai wa ha. Wai wa orom brute. Roti wanoni wede ha cruzará bamonoton. Romnyole wanoni ai hơi bana sa prisa bamonoton. Romande ri u.
Lá, por aí. Rainha moite doi kwa imba ewe Kohebi onwahe amuite tenonde Apuka pendere hende awere kotewe Shini ea wambae oi shendiwe Anyi eha ete guanda ikosende shagwa Apura heyo pashagwa aju aheshuka Awa umbeuha awa ko angagwa Happy oshuka upea ha ete gua Ko amombeuha aporereta Ore jawe guando alegere puka Nyandi jara orisha upe atuisha Upe rupiaha momburima aguata Jaha kende awa ara ohasando alegendere a upe shajawi a Jekoporã nyandere koporã Ko anga jahisha nyanehe dawi apa Ara ohasa upe shasheaha Uma owi apa Ara ohasa upe shasheaha Uma owi apa Uma owi apa Ara ipoti, reta rente petei Buraqueira ou ewe, ou a onhondiwe Mesmo um peixauere, gente quasewe Riquai quasewe, só que o perder Jornal PODE, o paixa ole TVP ODE, o paixa onye Oi coaque não i, riquai co onyomi Só que reta é oi, inhe ratão oi Doa lei, renhe embarei O peixa iwa indere, recha indere quai O mi rente doi quai Bom dia, boa tarde, doje eiko ape ape Só que aguata, a rapa, rechuca, chembora, repa, joa, re Daja oi hanenda, endere quache, ai quawa Será para mumbe, utarenye, ekombarei Andrinhe enei Ara ohasa upe shasheaha Uma owi apa Ara ohasa upe shasheaha Uma owi apa Uma owi apa
Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Entrevistas, musicais, agenda cultural, educação, sustentabilidade e meio ambiente, arte independente. Programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. Toda semana na rádio comunitária Cidade Alta. Programa Satélite. Venha participar do Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos, no dia 5 de outubro, às 17 às 22 horas, no TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta. Perimetral Rogério Silva, esquina com Rua do Araújo, setor industrial. Confira a programação: feira cultural, artesanato indígena, música, apresentação do Fórum Telespires, lançamento do livro SECAD, que significa Nossos Rios na língua Munduruku, exibição do documentário O Complexo sobre o Rio Telespires e roda de discussão com os atingidos. Traga sua família, participe. Entrada franca. Matam a sede da população. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Este é o programa Satélite na Floresta em órbita neste momento. O programa Satélite na Floresta, onde o artista independente e o pensamento livre se encontram. O programa Satélite na Floresta é o primeiro programa de contracultura da cidade, contra a cultura do medo, contra a cultura do ódio, contra a cultura da guerra, contra a cultura da subserviência, contra a cultura da massificação, contra a cultura da ortodoxia, contra a cultura da moral de rebanho, contra a cultura da burrice, contra a cultura da mentira, contra a cultura. Também contra a cultura do desenvolvimento predatório. E nós estamos aqui com a antropóloga Fernanda Silva e com a bióloga Carla de Lácio. E nós estamos hoje falando sobre o tema Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos. E nós estávamos dizendo agora há pouco a respeito das ações que ocorrerão durante este dia 5 de outubro, agora, essa semana, a partir das 17 horas, lá no TEAF. E aí eu pergunto, Carla, nós teremos lá o lançamento, né, que acabamos de ouvir ali na chamada, o lançamento do livro Ochekari, oh meu Deus do céu, tá difícil aqui a pronúncia dos nomes aqui hoje. Ochekari, hidrelétricas, conflitos socioambientais e resistência na bacia do Tapajós. Também haverá apresentação do vídeo documentário O Complexo Telespires e uma roda de diálogos com os atingidos, principalmente com os povos indígenas Apiacá, Mundu e Caiabi, mais a Feira Cultural Indígena. Haverá também a presença dos representantes da Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, sobre essas ações. Inicialmente, sobre o livro. O que nós podemos esperar aí deste lançamento? Do que se trata o livro? O livro Ochekari, ele é composto de 25 artigos, né? Que falam um pouco, então, de todo o processo de construção, planejamento de hidrelétricas, como acontece essa questão dos direitos, dos impactos ambientais. Então, ele é um livro para quem quer entender um pouco melhor essa questão socioambiental na bacia do Tapajós. Ele é um bom começo. Ótimo, interessante. E aí também haverá
o filme, a apresentação do vídeo documentário O Complexo. É um lançamento, esse vídeo já circula por aí, como é que funciona? Ele é um lançamento aqui, em Alta Floresta, mas ele já foi também apresentado em Sinop pelo Fórum Telespires também, assim como o livro. Ok. Ele ainda não está disponível, mas o livro, o Tchekari, você pode baixar no site do ICV. O PDF está disponível, né? O PDF está disponível. Qual é o site, então, do ICV? É o www.icv.org.br. Ótimo, então a pessoa ela consegue então baixar o livro O Tchekari através desse site. Isso. Ok. E também, quem tem interesse de acompanhar todas as ações que o Fórum está desenvolvendo no território, pode seguir a nossa página do Facebook do Fórum Telespires. Qual que é a página? É só digitar lá no Facebook Fórum Telespires e estarão acessando a página lá no Facebook. Ok. Aliás, o filme então não está disponível, mas o lançamento será aqui agora essa semana. As pessoas elas podem ir lá no TEAF e terão a oportunidade de assistir o vídeo. A roda de diálogo então com os povos Apiacá, Munduruku e Caiabi, também no mesmo dia. Todas essas ações ocorrendo entre as 17 e 22 horas. E a Feira Cultural Indígena, como é que foi planejado isso? Nós vamos trazer o Fórum Telespires e as comunidades indígenas que participam do fórum, vão trazer as mulheres indígenas, né, que fazem o artesanato, e também teremos a participação de agricultores familiares também de Alta Floresta, vendendo comidinhas, como acontece nas feiras de quarta-feira, aqui na Cidade Alta. Ótimo, excelente. Então, quer dizer, são várias as atrações que nós teremos lá nesta noite. Ali, parceria com o TEAF, não esqueçamos, né? Então, informações também vocês podem aí acessar lá pelo site do TEAF. Na verdade, a página do TEAF lá no Facebook também tem mais informações lá que eu já vi, já que tem lá algo lá. Você queria falar alguma coisa, Fernanda? Sobre a questão de divulgação, de achar as informações, acessar? No Facebook tem a página do Fórum Telespires e também tem um evento, né? E na página do Fórum Telespires e do evento tem o link também ali do livro, né? O Tchekari, e também tem um trailer do filme que vai ser lançado aqui em Alta Floresta. Então já dá para assistir uma préviazinha ali e algumas notícias aí que já estão sendo veiculadas de lançamentos em outros lugares. Por exemplo, o filme ele já foi lançado também em Sinop, o livro também, mas houve uma audiência pública já em Brasília, na Câmara dos Deputados, chamada pela Frente Parlamentar Ambientalista e realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no dia 14/9, no qual esteve presentes alguns autores do livro, inclusive representantes aqui, porque o livro ele é composto de diferentes pesquisadores, né? De universidades, instituições, mas, sobretudo, ele tem o apoio de vários parceiros, mas ele foi lançado pela International Rivers e pela Universidade Federal do Oeste do Pará, que é a UFOPA, em parceria com o Instituto Centro de Vida, a OPAN, e também outros pesquisadores que contribuíram na escrita desses artigos. E alguns deles estiveram presentes em Brasília nesse lançamento, e para falar um pouco, contar sobre essas diversas problemáticas que estão inseridas desde o início do processo de licenciamento ambiental que se dá para a construção de um mega empreendimento como uma usina hidrelétrica e todas as fases que compõem o processo de licenciamento ambiental. E então os artigos eles perpassam por esses assuntos, inclusive aquilo que os empreendedores muitas vezes não cumprem ou que o próprio governo federal não cumpre, como por exemplo a consulta livre, prévia e informada às populações indígenas e tradicionais que vão ser diretamente impactadas, e que isso está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho como obrigatoriedade para que todo empreendimento consulte essa população.
isso não tem acontecido no Brasil de maneira generalizada. Isso é um desrespeito a essas comunidades, né? Com certeza. Olha só, nós vamos falar mais especificamente sobre essas questões, mas antes eu queria só perguntar uma última coisa. Algum autor estará presente no dia? Sim, vai estar presente sim. A gente vai estar contando com a presença do Brent Millikan, do João Andrade, do Brent Millikan, que é o representante aqui da International Rivers, o João Andrade, que está representando o Instituto Centro de Vida. Acho que só, né, Carla? Dos autores. A Juliana também. Ela é autora? E a Juliana... representantes da UPAM. Representantes da UPAM, da Operação Amazônia Nativa também, que foi um dos parceiros aqui nessa publicação aqui, da publicação desse livro, que é um livro bastante importante nesse momento. Da gente entender as usinas hidrelétricas e PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas previstas para a bacia do Tapajós, que compõe de maneira geral, é composta, de maneira geral, pelas subbacias do Juruena, do rio Juruena, rio Jamanchim e do rio Telespires. E a gente está aqui mais próximo ao rio Telespires, então a gente acaba focando um pouco mais nas usinas aqui do Telespires, mas esse livro ele dá conta de um aspecto que é muito mais amplo, que é da bacia toda do Tapajós, porque uma das problemáticas muito bem abordadas no livro é justamente o problema que atualmente se encontra no Brasil na avaliação de impacto ambiental, que é um momento prévio ao procedimento de licença prévia, né? Depois acho que a Carla poderia falar um pouquinho melhor disso, de como está composto o nosso procedimento de licenciamento ambiental no Brasil. E que, infelizmente... não há um estudo, um cuidado e uma preocupação de se respeitar, por exemplo, as relações, né, que existem entre esses diversos biomas e essas diversas regiões e as relações que existem de maneira sinérgica, socioambiental, tudo que está implicado nas subbacias que vão compor essa bacia do Tapajós. O processo de licenciamento ambiental está, de uma maneira geral, acontecendo de modo muito isolado, né? Como se uma construção de uma hidrelétrica não impactasse o rio lá embaixo. Então, por exemplo, construir uma usina aqui... não se leva em consideração os exatamente, resultados... Exatamente, não está se levando em consideração, por exemplo, que a influência que a usina Telespires, a hidrelétrica Telespires aqui, que nós conhecemos mais próximo da gente, em Paranaíta, vai ocasionar, por exemplo, no rio Juruena, né? Então, assim, não há um olhar de maneira mais integrada. Então, essa tem sido a crítica, acho que presente em quase todos os artigos, e que demonstra uma problemática grande, um grande desafio que a gente enfrenta nesse momento no Brasil com relação aos licenciamentos ambientais dos mega empreendimentos, né? Olha, e uma coisa que eu acho que é interessante aqui, que os nossos ouvintes devem estar refletindo sobre isso, é o seguinte: acabamos de falar aqui sobre o Rio Telespires e tantos empreendimentos que estão vindo para o Rio Telespires, outros que estão em execução e outros que ainda virão. E aí a gente se pergunta, para que esses empreendimentos? E empreendimentos que são de grande porte e tem um reflexo muito importante na região, a presença desses empreendimentos. Então gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes qual é a motivação, que tipo de desenvolvimento que sustenta, né? Que ideia, que modelo de desenvolvimento sustenta esse tipo de, na verdade, essa chegada, esse novo ciclo econômico aqui, que nós vemos essa prioridade na geração de energia. Então, que modelo de desenvolvimento é esse? E essa produção, ela servirá para quê e para quem? Então, é muito importante a gente saber sobre isso. Essa é uma boa pergunta, André, porque eu queria perguntar para os ouvintes quem percebeu aumento na conta de energia elétrica nos últimos tempos. Com certeza perceberam isso. Mesmo com todas essas hidrelétricas construídas ou em operação, né? Então existe um movimento de lobby muito grande para a ocupação da Amazônia, com esse desenvolvimento voltado bastante para uma lógica econômica, né?
Então, no governo FHC teve o Brasil em Ação, depois o Avança Brasil e hoje no governo Dilma, agora Michel Temer, o PAC. Né? E o PAC, ele recebe a instalação dessas usinas hidrelétricas, ela recebe o lobby de vários movimentos. O movimento Prologística, por exemplo, que é um movimento de entidades do agronegócio, o movimento da ATAP, que é a Associação dos Terminais Privados do Rio Tapajós, que também recebe incentivo da Bung, da Cargill, da Odebrecht. Só né? grandes empresas, né? Um grande empresariado. Grande empresariado, né? Inclusive a Odebrecht está ligado à Operação Lava Jato. Sim. E que é uma ação escandalosa, né? Que todo mundo no Brasil tem conhecimento, que vários políticos caíram. A Odebrecht também está sendo indiciada. E que inicialmente estava ligado apenas ao escândalo da Petrobras, mas, como a Fernanda lembrou, a Odebrecht construiu o HE Telespires, né, Fernanda? Foi, exatamente. Além de também ter participado do processo de construção da Belo Monte. Então, são coisas assim que a gente já faz uma associação direta com essa corrupção que está sendo denunciada e está caindo políticos, figuras importantes do país a cada instante. E a gente vê que há coisas assim que a gente não tem conhecimento, né? Não se chega a conhecimento do público leigo do que está acontecendo, né? E em que esses mega empreendimentos estão envolvidos ou a que eles também servem, né? Isso. Em Alta Floresta, por exemplo, quem também não passou pelo aumento do aluguel. Eu mesmo pago um aluguel bem caro aqui em Alta Floresta, comparado a São Paulo. Então, aqui ou o aumento também da criminalidade, né? Sim. Então, as pessoas que vêm de fora, a usina UHE Telespires, por exemplo, ela acabou a construção dela, ela já está em operação, e as pessoas que vieram de fora para trabalhar nessa usina e que não acabaram não voltando para suas casas, né? Exatamente. O que acontece com essas pessoas? Ou seja, elas são absorvidas no mercado de trabalho aqui ou não, né? É uma coisa muito interessante porque todo esse processo, ele traz impactos positivos também e impactos negativos. O que nós estamos observando aqui é que a gente precisa realmente discutir sobre todos esses impactos. E aí, a gente poderia agora ouvir um pouquinho a voz dos impactados, né? A Fernanda, ela trouxe pra gente aí um áudio, e o áudio, a gente tem aqui duas falas, né, Fernanda? Uma do Darlinson Apiacá e outra do Jostafá Kai. É isso, conta um pouquinho pra gente, vamos contextualizar aí o nosso ouvinte, o que eles vão agora escutar aí na fala desses senhores. Então, a gente selecionou aqui um áudio do lançamento do livro Otchekari, que aconteceu em Brasília, né, no dia 14/9, como eu já falei agora há pouco. Chamado aí pelo deputado Nilton Tato. E várias pessoas participaram desse lançamento, inclusive representantes da OPAN, do Ministério Público, da International Rivers, da UFOPA, e também foram convidados representantes dos atingidos diretamente aí pelas usinas, né? Das comunidades indígenas. No caso, aqui vai falar o Darlinson Apiacá, que é um morador da aldeia Mairovi, aqui do Rio Telespires, diretamente impactada pela construção da usina Telespires e da São Manuel, que está em construção a menos de 2 quilômetros da terra indígena Caiabi, local onde mora também os Apiacá, nessa terra indígena. E depois vai falar o Jostafá Kai Munduruku, que está mais próximo à região de Itaituba, mas que ele vai contar um pouquinho rapidamente, né, da preocupação que os Munduruku têm com relação a esse projeto da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que foi arquivada pelo IBAMA recentemente, mas que ainda pauta como preocupação para eles, já que se a usina sair, ela vai, inclusive, alagar a terra indígena, a unidade de conservação,
população ribeirinha, vai alagar território de onde mora a população ribeirinha e está envolta aí em muitos conflitos. Então é um pouquinho assim da fala dessas duas lideranças importantes e que traz um pouco para a gente essa perspectiva das comunidades, né, que moram nos rios, nas aldeias e que sentem esses impactos que às vezes na cidade a gente não percebe. Ok, então agora a gente vai ouvir então a fala do Darlinson Apiacá e na sequência a fala do Jostafá Akai, duas lideranças indígenas, e já nós voltamos aqui então diretamente dos estúdios da Rádio Comunitária Cidade Alta 87.9 FM com a Carla e com a Fernanda. Então vamos ouvir a fala dessas lideranças e já estamos de volta. Passo a palavra agora para o Darlinson Apiacá, representante do povo Apiacá do Rio Telespires. Primeiramente, bom dia a todos, né? Na presença do deputado Nilson Tato, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento importante do lançamento do livro e contar um pouco sobre o que é a realidade hoje no Rio Telespires. Que a gente que mora lá, né, tá lá todo dia e sabemos o que está se passando. As hidrelétricas e os outros grandes empreendimentos estão cada dia mais se aproximando das terras indígenas, né? Então está chegando um momento que está se confrontando terras indígenas, área de conservação e o agronegócio, e trazendo grandes prejuízos e impactos para as populações tradicionais indígenas. E a falta de respeito, a falta de consulta, quando esses empreendimentos estão sendo implantados próximos às terras indígenas. E como foi a Telespires, né, a usina hidrelétrica de Telespires, que não foi feito a consulta livre, prévia, informada aos povos indígenas e acabou destruindo lugares sagrados nossos, né, tanto nosso do povo Apiacá quanto do povo Manduruku e Caiabi também, que era a Cachoeira do Sete Queda, uma das maravilhas que a gente tinha naquele lugar que hoje se encontra um reservatório de água. Passo a palavra agora para o Jostafá Akai, representante do povo indígena Munduruku, lá do Rio Tapajós. Oi, bom dia. Bom dia, comissão, o senhor deputado Nenil, e a mesa, né? Eu estou representando o meu povo, né? Povo Munduruku. Recebi o convite do colega Kilbrent, né? Eu estou aqui em nome do cacique geral Arnaldo Cabá. Primeira vez estou participando nesse livro do lançamento, né? O Tchekari. O Tchekari significa nosso rio, a minha língua. Falamos da bacia do Tapajós, né? São conectados vários rios pequenos, são as veias do Tapajós. É grande a biodiversidade e também uma diversidade dos povos na Amazônia, como nós, principalmente Munduruku, povo Munduruku, ribeirinhos, tem pequenos agricultores, pescadores, e também populações tradicionais como ribeirinhos, né? E a beleza do rio Tapajós e as belezas da praia e as praias e as faunas
próprias as cachoeiras dos encontros dos peixes, principalmente lugares sagrados, serão diretamente impactados pelas usinas de São Luís, do alvo do governo federal, né? Estamos aqui preocupados, né? O cacique geral mandou mensagem para mim, né? Ele falou no vídeo, ele não está nem conseguindo dormir, né? Por causa da grande preocupação desse projeto do governo, né? Venha participar do Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos, no dia 5 de outubro, às 17 às 22 horas, no TEAF, Teatro Experimental de Alta Floresta. Perimetral Rogério Silva, esquina com Rua do Araújo, setor industrial. Confira a programação: feira cultural, artesanato indígena, música, apresentação do Fórum Telespires, lançamento do livro SECAD, que significa Nossos Rios na língua Munduruku, exibição do documentário O Complexo sobre o Rio Telespires e roda de discussão com os atingidos. Traga sua família, participe. Entrada franca. Matam a sede da população. Programa Satélite na Floresta. Uma alternativa para os seus ouvidos e cérebro. Isso aí, caríssimos ouvintes, estamos de volta aqui com o programa Satélite na Floresta e vocês acabaram de ouvir aí 2 depoimentos de lideranças indígenas, o Darlinson e o Jostafá, falando aí um pouquinho sobre a visão daqueles que realmente estão sofrendo com os impactos negativos causados aí pelo estabelecimento de tantos empreendimentos relacionados à produção de energia elétrica através da utilização dos rios aqui da bacia do Tapajós. É interessante, Fernanda, que eu queria que você comentasse até sobre essa fala do Darlinson. Você havia até já destacado sobre isso, queria que você falasse um pouquinho mais. Sobre essas consultas, o Darlinson ele até destacou ali a questão de não terem feito a consulta com os povos indígenas e, portanto, até mesmo lugares sagrados ali sofreram, né, com a inundação, áreas foram inundadas, que eram áreas importantes ali para os indígenas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre da importância de se consultar esses indígenas e do respeito a essas áreas. Então, é importante, assim, falar sobre isso mesmo, porque o que tem acontecido no Brasil com a implantação de megaprojetos ou empreendimentos? Há uma especulação muito grande atualmente, né, de alguns anos para cá, mas não é tão recente assim, já que essas usinas elas são todas projetos da década de 70, acho que a grande maioria delas, elas são retomadas agora, sobretudo no governo Lula, fortemente, depois do governo Dilma. Muitos potenciais hidrelétricos, né, potenciais de geração de energia, além de mineração, dentre outras questões de interesse aí para aquilo que se prega no Brasil como desenvolvimento econômico e como sendo o modelo de desenvolvimento ideal para o país, está ou muito perto de terra indígena, ou em terra indígena, ou em área de conservação, né, que são as unidades de conservação. Então, esse é um modelo de desenvolvimento que tem sido seguido pelo país e que tem imediatamente ligado com ele o conflito, já que você pensa na exploração ali daquele bem, do recurso natural, sem levar em consideração os diversos contextos socioambientais e as diversas relações que as populações que moram ali na região mantêm com esse local. E a importância disso, né, não somente para a cultura dessas populações, mas também para a própria sobrevivência dessas populações, sejam indígenas, tradicionais, quilombolas, que são populações que mantêm, né, essas áreas de conservação conservadas, né, como na terra indígena, por exemplo. Então, acho que falar isso, dando um contexto mais geral, é importante para a gente entender que quando se vai fazer uma construção de um empreendimento
como esse, que é tão impactante no sentido de modificar muito o curso ele modifica o curso do rio, né? Assim, ele barra o rio, ele fecha o rio, ele modifica a vazão do rio. Então, quando eu falei um pouco anteriormente que os indígenas estão sendo impactados diretamente pelas usinas, né? Se a gente for ver no termo da lei, na legislação ambiental, a terra indígena ela não está dentro de nenhuma dessas usinas que a gente está falando aqui do Telespires, né? Então, na legislação ambiental é considerada como um impacto indireto. Entretanto, quando a gente está falando de impacto direto, a gente está falando de um impacto que essas populações sentem a partir do momento que se começa a especular a construção desses mega empreendimentos. Há toda uma movimentação e uma preocupação a respeito do que vai acontecer com a vida deles. O que barrar o rio significa para eles, né? O que vai acontecer com os peixes que são a base da alimentação dessas populações? O que vai acontecer com a qualidade da água, que é justamente a água que os alimenta, né? Da qual eles sobrevivem, além das espécies de animais e recursos naturais que estão ali e que são de conhecimento deles, são de conhecimento milenar. Então, essa é uma preocupação que não está pautada no processo de licenciamento ambiental, ainda que esteja prevista, né? Ela não é cumprida, né, de maneira séria, e como deveria ser. E é isso que está na fala do Darlison, quando eles dizem o seguinte, que eles não foram consultados. Ele está dizendo que quando as usinas chegam aqui, eles não vão perguntar para eles, não vão explicar, não vão seguir os procedimentos que são previstos na Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção seguida mundialmente por muitos países que se preocupam com os direitos das populações, com os direitos humanos dessas populações indígenas e ribeirinhas e tradicionais. Porque sabe-se que todo tipo de empreendimento vai causar uma ação que pode ser irreversível para essas populações, mas que todo o procedimento de licenciamento ambiental, ele é feito, ele é estudado, ele é pensado, ele é realizado, sem se levar em consideração o que eles acham disso. Então, essa fala dele, né, é muito emblemática nesse sentido. E quando o governo diz que faz audiências públicas, muitas vezes são audiências bastante pro forma, no sentido de um cumprimento de protocolo, sem se levar em consideração se eles não se tem poder de decisão, né? Essa que é a grande questão hoje. E o Jostafá, inclusive, ele complementa dizendo assim que é uma região de uma grande diversidade de povos também, né? Não é só escutar um ou outro, né? Exatamente. Existe uma gama grande de vozes aí a serem escutadas. Exatamente. Só na região aqui do Baixo Curso do Telespires a gente tem cerca de mais de 1.000 pessoas, né? Entre Munduruku, Apiacá, Caiabi, ali na região que mora o Jostafá. Tem uma infinidade de população ribeirinha, de pescadores, muitos Munduruku, né? Que é a maioria naquela região. E eles não estão sendo considerados nesse processo. Locais que são para esses povos, não somente locais de pesca, mas também locais históricos, onde se tem cemitério, onde se tem, por exemplo, onde se tinha, na verdade, uma cachoeira que se chamava Sete Quedas, mas que está submersa, né? Ela está alagada. Ela é agora, atualmente, a represa da UHE Telespires, e que não houve nenhum procedimento de consulta, de perguntar para esses povos, o que eles achavam disso, já que historicamente os Munduruku, a região, vive a mãe dos peixes. Então, isso está ligado com um pensamento que vai além do pensamento prático, cotidiano que a gente tem da vida, né, simplesmente de caçar e pescar, mas sim com um pensamento espiritual. Então, essas são questões que, por exemplo, a ONU considera, né, a Organização das Nações Unidas considera, a Convenção 69 da OIT considera, mas que no Brasil, no plano prático, os empreendimentos não consideram para fazer essa consulta. E, além de tudo, a UHE Telespires, quando ela vem fazer a implantação do projeto, eles não fazem algo que está na legislação ambiental, eles não cumprem um estudo de componente indígena, que isso está como obrigatoriedade para todo empreendimento antes, né, de se obter a licença prévia, né? Isso geralmente é feito em parceria com as empresas públicas, inclusive. E isso não foi feito para o caso da Telespires. Então, começou-se a implantação de uma usina
antes mesmo de se fazer um estudo de avaliação, de viabilidade ambiental com relação aos impactos que essas populações iriam sofrer. Isso foi motivo de uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal e Estadual do Mato Grosso, que teve uma decisão, uma liminar favorável. Entretanto, como a gente tem um interesse nacional, né, governamental, que está suplantando a própria legislação, eles se utilizam de um mecanismo que hoje existe na legislação, que se chama suspensão de segurança, para embargar, por exemplo, uma decisão liminar favorável. E aí, o que a gente tem hoje na prática é que nós já tivemos, tanto da Telespires quanto da São Manuel, que está super perto da terra indígena, né? Por exemplo, a Telespires está a 36 quilômetros da terra indígena, Caiabi. A São Manuel está entre 500 metros e menos de 2 quilômetros. Aí. Não sei te precisar exatamente essa distância, mas é muito próxima da terra indígena Caiabi. Isso, para eles, que não é considerado como área de influência direta, mas sim indireta, imagina, dá praticamente para ouvir a usina da aldeia mais próxima da São Manuel, que está em construção atualmente. Então, não houve esse estudo de impacto ambiental, especificamente do componente indígena, para Telespires. Foram feitas ações civis públicas, o Ministério Público obrigou, né, o empreendedor a fazer. O empreendedor, em vez de fazer um estudo, ele vai lá e pega emprestado um estudo que tinha sido feito anteriormente pela usina São Manuel, que faz um único estudo também para a usina de São Manuel e para a usina Foz do Apiacás, que é uma usina que ainda está em planejamento. A gente não sabe se ela vai sair, se ela não vai, mas está planejada aqui para o complexo Telespires, também muito próxima da própria usina de São Manuel, e utiliza desse mesmo estudo, sem cumprir, na verdade, uma legislação ambiental, né? E isso é acordado, vamos dizer, aprovado, o IBAMA vai lá e concede a licença a licença prévia, que é onde vai estar todos os componentes ali e as que a gente chama de condições ambientais para que a usina possa ser finalmente instalada. Mas dessas ações, só para finalizar, dessas ações civis públicas que é aquilo que a gente tem hoje por parte do Ministério Público como uma ferramenta de apoio para as violações que a gente chama de violações de direitos, né, como essas que a gente acabou de citar, a não consulta livre, prévia e informada, o estudo do componente indígena, né, por exemplo, além de se considerar, por exemplo, a presença de povos indígenas isolados, em isolamento voluntário, nesse território. Isso não foi considerado no estudo da São Manuel. Então, isso tudo, esses 3 pontos que eu falei aqui, foram pontos de ações civis públicas. Mas se a gente totalizar o tanto de ação civil pública que aconteceu já até hoje, né, desde da chegada das usinas, aí desde que se começa o estudo das usinas, e desde 2010 que começa o estudo, a implantação da hidrelétrica Telespires, nós temos 12 ações civis públicas. Dessas 12 ações civis públicas, 9 foram favoráveis. Então, foram concedidos favoravelmente a liminar. Só que aí, a hora que chega no TRF, no Tribunal Regional Federal, eles se utilizam desse instrumento, que é um instrumento chamado suspensão de segurança, muito usado pela Advocacia Geral da União, que diz o seguinte, que a usina ela não pode ser paralisada, e nem para se ajustar àquilo que o Ministério Público está condenando, denunciando naquele momento, ela não pode ter nenhum tipo de paralisação, porque vai ter prejuízos muito maiores para a sociedade, econômicos, e isso justifica, então, a suspensão da própria liminar que tinha sido ganha. Ou seja, a gente vê que vários direitos são desrespeitados. E a gente está vendo aqui, através da fala, tanto da Carla como da Fernanda, que é muito sério quando a gente vai refletir sobre a presença desses empreendimentos aqui na região. Então, essas falas que nós tivemos aqui agora nos esclarecem um pouco sobre o que está acontecendo aqui na região. E aí, o Satélite na Floresta, ele tem a obrigação de estar levando essa discussão para as pessoas, de a gente estar ampliando também esse tema, porque muitas vezes, numa propaganda oficial, a gente vê esses empreendimentos como sendo empreendimentos voltados para um desenvolvimento que é um desenvolvimento universal, onde todos sairão ganhando, e isso é bom para todos. Agora, nós precisamos refletir um pouquinho se realmente
todos saíram ganhando, né? E agora, a gente está chegando na reta final do nosso programa. O programa Satélite na Floresta está em seus últimos momentos, mas eu gostaria ainda que a Carla falasse um pouquinho mais sobre a questão do processo de licenciamento ambiental. Ou seja, nós temos aí os empreendimentos, nós temos aí os interessados em aplicar esses empreendimentos aqui, mas eles precisam de uma autorização para que isso ocorra. Como que ocorre esse processo? Eu tenho um interesse e quero, né, desenvolver esses megaprojetos aqui, e aí nós temos o processo de licenciamento ambiental. Fala um pouquinho para a gente, Carla. André, esse processo ele começa então com os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? E de 10 em 10 anos o Ministério de Minas e Energia, ele lança os planos decenais de expansão de energia, né? Que é onde está indicado onde vão ser construídas as hidrelétricas, né? Baseado nesse estudo anterior. Uhum. Essa etapa de planejamento, ela então considera, como a Fernanda trouxe, ela desconsidera muito então a questão social, a questão ambiental. Ela considera principalmente questões econômicas e outros tipos de interesses entram na jogada, né? Como eu falei também anteriormente, de todos esses movimentos de pressão e lobby de entidades de agronegócio, de grandes empresas construtoras. Esse processo, então, quando a hidrelétrica ela é planejada, ela vai passar por um processo de licenciamento ambiental que inicia com o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que a gente chama de EIA-RIMA. No EIA-RIMA vão estar descritas, então, para estar descritos os impactos ambientais com a instalação da usina, lá também quais são as comunidades diretamente afetadas, né, e indiretamente afetadas. E esse é o primeiro passo para conseguir a licença prévia, né? Depois, na licença prévia, você passa por um processo de licença de operação, que é quando você começa a construir a usina, e a licença de instalação, e a licença depois de operação. Sim. Né? Então, durante esse processo, são construídos os PBAs e os PBAIs, que são os projetos básicos ambientais, que são os PBAs, e os projetos básicos ambientais indígenas, né? Fernanda, me corrige se eu estiver errada. E nesses processos, nesses dois programas, né, Programa Básico Ambiental e Programa Básico Ambiental Indígena, eles estão descritos quais seriam as ações de mitigação ambiental e de mitigação para as comunidades indígenas, no caso do PBAI, né? E são esses processos de cumprimento, esses processos eles são acompanhados, por exemplo, pelo Fórum Telespires e por algumas organizações que auxiliam essas comunidades atingidas. E lá, por exemplo, na Telespires a gente percebeu que algumas normativas, algumas ações previstas nos PBAs não foram cumpridas em sua totalidade, né? O que prejudicou, então, o processo de mitigação de impacto. E o PBA e PBAI, todo mundo acha que termina quando a usina está já em operação, ou seja, gerando energia. Na verdade, não, ela continua. Saiu um artigo recentemente do processo de licenciamento de Belo Monte que a gente não acompanha, porque o Belo Monte começou a operar e a gente acha que acabou o processo de licenciamento, né? Então, esses processos de... O que mais? Quer complementar mais alguma coisa, Fernanda? Não, acho que é isso, sim. Essas são as fases principais do licenciamento ambiental, né? Mas acho que o que é importante frisar é que, assim, cada etapa dessa, ela só pode acontecer bem se a etapa anterior tiver sido bem cumprida. Isso. Então, para que o empreendedor, o empreendimento, ele receba a licença prévia, ele tem que
tem que ter havido, né, o cumprimento de uma série de questões anteriores, que é o que a gente está reclamando aqui e apareceu na fala das lideranças indígenas, que é a questão da consulta livre e prévia informada. Isso. Então, por exemplo, qual que é uma das grandes questões hoje? Se essas comunidades elas fossem devidamente, né, qualificadamente ouvidas e se servisse, né, para processos decisórios, alguns empreendimentos eles nem sairiam, né? Olha só. Porque nós acompanhamos, a mídia toda acompanhou o tamanho conflito que foi o procedimento da construção de Belo Monte, com articulações com entidades governamentais, não governamentais, internacionais, e mesmo assim saiu envolta a N problemas e N processos. E uma das coisas que a gente tem que entender é que não são somente as condicionantes que vão dar, que devem dar viabilidade ambiental para uma usina. Eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje. Se colocar em condicionantes como se fosse capaz de resolver o problema do impacto. Então, por exemplo, se acabou com um território sagrado, que era a Cachoeira Sete Quedas, e se resolveu colocar, então, um programa de valorização cultural no PBAI, que é o que a Carla acabou de explicar, que é o conjunto de programas ou de ações que o empreendimento, né, no caso aqui a usina Telespires, e a São Manuel também vai ter que fazer, para cumprir com essas populações, né? E para minimizar, vamos dizer assim, diminuir os impactos ou potencializar os impactos positivos, né, como se chama. E colocar um programa que valoriza a cultura como se fosse suficiente para resolver uma perda de um local sagrado, não resolve. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Se considerasse essas populações, muitos desses empreendimentos não sairiam com certeza. Mas aí a gente coloca em xeque, em discussão, outra questão, que é aquilo que você puxou no início da nossa conversa. Que tipo de desenvolvimento é esse que a gente tem no Brasil hoje, né? E até, Fernanda, complementando essa questão de a gente falar, e o desenvolvimento econômico, né? Aonde fica? Quando você passa por esse processo de planejamento das usinas hidrelétricas, você também desconsidera outras ações sinérgicas, por exemplo, a diminuição dos rios, a grande seca, né? As mudanças climáticas. Então, hoje, a UHE Telespires, que está já em funcionamento, em operação, ela não está conseguindo produzir a energia necessária por causa disso. Então, você, além de pensar nessa questão econômica, a questão econômica também ela é afetada por essas questões ambientais. Pois é isso mesmo, concordo. E acho que para complementar isso que o Ricardo está falando, a própria geração de energia nos parece muito contraditória, principalmente para principalmente para as comunidades, né, indígenas. É muito contraditório para eles, assim, a construção de uma usina hidrelétrica do lado da casa deles, e eles não terem, por exemplo, energia elétrica em casa, né? Dependerem de geradores. Inclusive trazer, né, algo que é extremamente complexo e sofrível para eles, que é ficar transportando óleo diesel para gerador de energia na aldeia. E cheio de empreendimentos ao redor para a produção de energia elétrica. Exatamente. Então, para eles é algo extremamente contraditório. Mas aqui, se a gente for pensar, Alta Floresta também porque essa energia não está diretamente vindo para cá. Toda a energia do Brasil ela é ligada por um sistema único, né? Que é o SIM, que é o Sistema de Integração Nacional. Então, toda essa energia, na verdade, vai ser distribuída. A gente não sabe exatamente para onde vai, mas a gente sabe que não vai atender necessariamente a energia do local. Então, não é um desenvolvimento local, né? Isso é claro, dá para a gente ver agora na época da chuva que vai começar, as quedas de energia constantes, né? Então, quer dizer, você tem aqui vários empreendimentos nesse sentido, mas não há melhoria visível para quem está aqui na região, né? E o que você vai vendo, na verdade, só são os impactos negativos. Portanto, nós estamos aqui chegando na reta final do nosso programa Satélite na Floresta. Estivemos aqui conversando um assunto
bastante importante, um assunto muito sério, que são os empreendimentos hidrelétricos aqui na região e os seus impactos. Então hoje, caríssimos ouvintes, nós tivemos aqui a presença de Fernanda Silva, antropóloga e professora na Unimate, falou um pouquinho aqui sobre o ponto de vista das comunidades impactadas por esses projetos hidrelétricos, e também tivemos aqui a presença da Carla de Lácio, bióloga do Instituto Centro da Vida, do ICV, uma das entidades que estão promovendo agora, esta semana, dia 5 de outubro, o Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos, lá no TEAF, que fica na Avenida Perimetral com a Rua do Araújo, começa a partir das 17 horas e vai até às 22 horas. Nós falamos aqui então um pouco sobre tudo aquilo que vai ser levantado, aventado, discutido lá no fórum, né, gente? O que nós podemos hoje aqui ouvir em termos de temáticas, de abordagens, a gente pode esperar também um aprofundamento lá no fórum, é isso? Com certeza, André. E também a gente espera a interação das pessoas que vão no encontro com os atingidos, com as pessoas que escreveram um livro. Vão ter momentos de interação, perguntas, com certeza. A gente quer ouvir a população. Ótimo. É isso mesmo. Então, assim, frisar que a discussão que a gente está trazendo aqui é uma discussão que está problematizando esses impactos que não são divulgados, né? E são, pelo contrário, muitas vezes escondidos, já que a propaganda sempre é para os impactos positivos que uma usina hidrelétrica traz. E a gente sabe que traz impactos positivos também. Entretanto, a gente precisa pensar que tipo de impacto, qual o tamanho desse impacto para a região e se ele está sendo mais positivo do que negativo, né? E também considerar essa diversidade de populações, né, e de perspectivas que existem na região, e entender que há discussões no mundo inteiro sobre que tipo de modelo econômico, que tipo de modelo energético a gente pode ter e a gente deseja ter. Eu acho que essas discussões a gente vai tentar aprofundar mais no fórum, porque nós estamos tentando proporcionar nesse encontro coisas que vão além aí daquilo que está divulgado pelas mídias oficiais, né? Bom, o programa Satélite na Floresta agradece demais a presença de vocês duas aqui. Essa temática é muito importante ser divulgada aqui, você acabou de dizer aí os motivos, e motivos muito justos, e nós aqui, o programa Satélite na Floresta, temos essa função de amplificar essas discussões e de reverberá-las aqui pela cidade e também lá pela internet. Então nós aguardamos também outros eventos, outras ações que vocês venham a desenvolver. Nós aguardaremos a presença de vocês. Então eu agradeço demais, Fernanda, e agradeço demais, Carla, a presença de vocês aqui. Obrigada, André, foi um prazer. Muito grata, e esperamos vocês dia 5 no TEAF. Ok, então é o seguinte, caríssimas ouvintes, dia 5 de outubro agora, a partir das 17 horas, lá no espaço, a sede do TEAF, Avenida Perimetral com a Rua do Araújo, o Fórum Telespires, Somos Todos Atingidos. E para nós terminarmos esse programa, que foi um programa assim, onde os temas debatidos aqui foram de suma importância, nós continuamos agora para finalizarmos o programa com mais música, e para a gente encerrar esta edição de número 33, nós temos aqui mais sugestões ainda da Fernanda, que nos trouxe sugestões hoje, várias sugestões, e agora, no bloco 3, sugestões sobre músicas engajadas aqui da América Latina. Nós temos do Chile, Violeta Parra, Mercedes Sosa da Argentina, e de Cuba, Compay II. Então a primeira música que vocês vão ouvir aí, Graças a la Vida, Violeta Parra, Como la Cigarra, com Mercedes Sosa, e Tchan Tchan com Compay II. E o programa Satélite na Floresta encerra suas transmissões. A Rádio Comunitária Cidade Alta nos dá, para que nós possamos aqui desenvolvermos esse projeto que tanto nos deixa felizes, e nós também agradecemos mais uma vez a presença das nossas convidadas, que esclareceram tanto sobre esse assunto, que tem muito a ver com a nossa realidade local. Eu sou André Pereira, este é o programa Satélite na Floresta, que sai de órbita neste momento.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la tierra de uno, para nuestras patrias, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones y, por qué no, también para nuestro amor y para nuestra alegría. Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la papita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Qué pena. Limpia el camino de pajas que
que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané y luego a Puerto voy para Mayarí. Ataque, Cosmay, ataque. De frente. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Rompelo. Llego a Puerto, voy para Mayarí. ¡Echa!